Pai Senhor Jesus, gente, uma boa tarde para vocês. Tô vindo aqui compartilhar para vocês mais um vídeo para este canal, para a glória do nome do Senhor. E hoje, o que eu quero compartilhar com vocês é a respeito das igrejas. Por que existem igrejas que são doutrinadas e igrejas que não são doutrinadas? Na verdade, assim, o que seria a doutrina que a gente diz, a sã doutrina? A sã doutrina da palavra, né? A sã doutrina onde prega até mesmo vestes, essas coisas, né? Porque a igreja aqui na Bíblia, a Bíblia ela vai nos relatar no livro de Pedro, 2 Pedro, capítulo 4, se eu não me engano, capítulo 3, 2 Pedro, deixa eu confirmar aqui. Vai falar como as mulheres daquele tempo deviam se vestir, como nós, sendo mulheres cristãs, devíamos nos vestir. Vai falar também a respeito dos cortes de cabelo, vai falar a respeito do uso, né, de maquiagens, de bijuterias, de joias, de tudo mais. E por que algumas igrejas pregam isso e outras igrejas não pregam isso? É algo que é muito polêmico no meio cristão. Por que Deus, sendo Deus, permitiria igrejas serem levantadas onde não se prega a doutrina, sendo que na palavra do Senhor é claro em nos dizer, gente, tudo que Deus ele requer da gente, tudo que Deus pede a gente. A gente sabe que a Bíblia ela fala assim, é só não ler quem não quer, na verdade, a respeito das vaidades, a respeito dos usos de roupas, né, roupas que sejam roupas que marcam, roupas que causam lascívia, ou também uso de joias, uso de brincos, uso de essas coisas, né, pinturas, né, na cara. Então, a Bíblia fala, se a gente quiser ler, vai falar em diversas partes e fala sim, para a glória de Deus. Mas por que existem igrejas das quais não se cobram isso? Por que Deus ele permitiria igrejas, como eles chamam, porta largas, onde tudo pode? O que acontece? Eu fui uma pessoa que eu já passei por várias igrejas, né? Antes da fase em que eu estive na prostituição, eu fui uma pessoa que passei por várias igrejas, né? Na verdade, por duas principais, onde eu fiquei mais tempo nessas igrejas. E essas igrejas eram igrejas mais, né? Uma era mais doutrinada e a outra menos doutrinada. Quais são as minhas experiências dentro dessas igrejas? Depois eu fui para a prostituição, e quando eu voltei da prostituição, aí sim eu já fui para o meio pentecostal. Sendo que as primeiras que eu frequentava não eram pentecostais, eram mais tranquilas, mais tradicionais, mais tranquilas, sabe? Depois que eu fui para a prostituição, e aí sim, aí hoje eu estou no meio pentecostal. Mas o que eu pude aprender com isso tudo? O que nós podemos aprender com isso tudo, né, a respeito de igrejas que liberam tudo, igrejas que já não liberam, né? O que acontece? Por que Deus permite? A gente sabe que existem igrejas que são igrejas que tem um altar de prancha de surf, tem gente que, né, tem igrejas que liberam o uso de bebida, tem igrejas que liberam ali, o homossexualismo. Tem muitas igrejas. Hoje, o que mais se tem são igrejas de diversas maneiras, a gente sabe bem. Mas por que Deus, ele permite isso? E outra coisa, será que nessas igrejas as vidas são alcançadas? Eu posso te falar uma coisa? A gente sabe que no livro de Apocalipse vai falar a respeito de 7 igrejas. Cada uma dessas igrejas existia um defeito nessas igrejas, existia algo que não agradava ao Senhor nessas igrejas. Assim como também hoje, nos dias de hoje, existem várias igrejas e tem muitas coisas que não agradam ao Senhor dentro das igrejas. Mas o porquê que Deus permite isso? Primeira coisa, pare para pensar, uma pessoa que vem do mundo, totalmente do mundo, como eu vim, assim como várias pessoas que assistem esse canal, assim como várias pessoas que procuram, né, se aproximar de Jesus, às vezes ela tá saindo do lamaçal da droga, da prostituição, da macumbaria, eu não sei, simplesmente o que acontece? Elas procuram um ambiente onde se fale de Jesus, onde se pregue Jesus. Lembra quando Paulo vai dizer bem assim?
Primeiro, quando eu era criança, eu comia como criança, agora que sou homem, me alimento como homem, né? Algo do tipo assim, o versículo é mais ou menos assim. Então, ou seja, por que os alimentos dessas igrejas também mudam? Porque, irmãos, a Bíblia diz que Jesus ele fala que nós devemos vir como nós estamos. Então, uma pessoa que vem totalmente do mundo e ela entrar no primeiro dia, Deus falar para ela, olha, eu já não quero isso, não quero aquilo, não quero aquilo outro, não. Deus não é assim, porque nós temos uma vida para sermos consertados. Às vezes nós passamos mais da metade da nossa vida errando nos caminhos, né? Que a gente queria, nos caminhos que a gente achava que era certo. E simplesmente de uma hora para outra dá um start na gente, a gente começa a ouvir o chamado de Deus. E nesse chamado de Deus é onde a gente vai ter uma aproximação com o Senhor. Você já pensou se Deus, a primeira coisa, ele falar para você, olha, para você me aceitar, você tem que fazer isso, 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 para eu te aceitar. Tem que fazer isso, isso, isso. Não, primeiro ele te recebe, primeiro ele te cura, primeiro ele começa a limpar suas feridas, depois ele começa a fazer o corte daquilo que não presta em você, daquilo que não presta em mim. Então, por isso, Deus, ele permite, assim, igrejas, portas abertas, portas largas, ele permite. Porque ele, querendo ou não, tem pessoas que estão indo no intuito de se aproximar de Jesus. Claro que a maioria das pessoas se aproximam de Jesus porque querem alguma coisa de Jesus. Mas elas, ao se aproximarem de Jesus, elas começam a perceber o amor de Jesus. E ali elas começam a querer uma intimidade maior com Jesus. Então, quando elas começam a querer essa intimidade maior com Jesus, aí sim ele vai mudando, ele vai colocando, direcionando a pessoa para outros caminhos, para outros ministérios, para outros lugares aonde ele vai requerendo mais. Porque conforme você caminha, a Bíblia diz que a porta é estreita. Então, entenda. A gente vem da forma que a gente está, mas a gente não vai continuar da forma que a gente está. Então, Deus, ele permite muitas dessas igrejas, né? Eu mesmo passei por várias igrejas, né? Porque é um processo de santificação, um processo de libertação. Se eu vim aqui e falar bem assim, olha, do dia para a noite você tem que fazer isso, isso, isso. Irmãos, eu não tenho poder de convencer ninguém do pecado, mas Jesus, ele tem o poder de convencer, assim como ele tem me convencido a cada dia que eu vivo na presença dele, como miserável pecadora que eu sou. Então entenda, quando ele te convence desse pecado, você vai querer com ele uma intimidade maior. Então a sua busca vai ser maior, o nível de intimidade vai ser maior. Então você vai começar a meditar na palavra e você vai entender que tudo que é pregado hoje em muitas igrejas não está na palavra. A maioria de hoje, de muitas palavras que são pregadas, são palavras que, claro, a gente recebe o consolo e é muito agradável, a gente recebe o renovo e é muito agradável, mas a gente também precisa pregar a doutrina de Deus. A doutrina de Deus, a sã doutrina, a doutrina santa. É a doutrina que Deus, a Bíblia diz que sem santidade é possível ver a face de Deus. Então, hoje nós temos misturado muitas coisas, nós temos colocado tudo que era do mundo dentro das igrejas, dentro da presença do Senhor. E muita gente questionou, por que Deus permite? Porque Deus poderia simplesmente fechar esses lugares? Sim, mas ele tem vidas, ali existem vidas, querendo ou não, alguém dali pode ser uma alma, porque a Bíblia diz que toda a riqueza do mundo não equivale ao valor de uma alma. Então ali pode ter uma alma. Eu conheço pessoas, e eu mesmo sou uma pessoa, que eu comecei para uma igreja que era mais porta larga, e hoje eu estou numa igreja onde ela é mais pentecostal, não é tão assim, né, de muita doutrina, mas tem a doutrina. Só que o que eu faço? Eu busco de Deus a forma que Deus, o que Deus quer de mim. Porque para a glória de Deus, Jesus me deu essa intimidade com ele, então eu tento buscar dele o que ele quer para mim. Porque a melhor forma da gente não errar, da gente errar nós vamos, porque nós somos seres humanos, claro. Mas a melhor forma da gente estar conforme a vontade de Deus é tendo a intimidade com Deus. Quem é Deus? Deus, aqui está a palavra dele. Então, a gente precisa entender a palavra dele para saber quem é ele, entende? Então, quem é Jesus? Jesus, ele é o verbo que desceu na terra. Então, se ele é o verbo, ele é a palavra, ele é a própria palavra. Então não existe eu dizer que eu conheço Jesus se eu não conheço a palavra de Jesus, se eu não conheço a Bíblia. Então eu consigo entender quem é Jesus através disso daqui. Eu vou entender o caráter de Deus, eu vou entender quem é Deus, eu vou entender a forma que Deus trabalha através da palavra de Deus, entendeu? Então é aí que você vai começar a querer buscar. Não, aí você vai começar a ver com muitas coisas. Porque você vai ver, não, isso aqui não está de acordo com a palavra. Então, Senhor, me direciona a algo que está de acordo com a tua palavra e que se ligue ao teu propósito. E aí você vai começar a ter uma direção
ministerial, entendeu? Então, é isso, né? Existem, sim, vários tipos de igrejas portas largas, igrejas portas estreitas, e Deus, ele permite, sim, as igrejas portas largas, porque ali tem vidas, e através desses lugares, existem pessoas que vão querer uma intimidade maior com o Senhor, um algo maior com Deus, e elas vão começar a se sentir atraídas, né, a querer mais de Deus, a buscar mais de Deus, e aí Deus vai direcionar a ela a lugares com portas estreitas. Mas é aquilo, a gente vem como está e Deus, ele transforma a nossa vida. Então ele usa tudo ao favor dele para que o nome dele seja glorificado, amém? Espero ter contribuído para a tua vida ministerial, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, o teu lar, a tua trajetória, e que Deus abençoe você. Gente, eu quero fazer um pedido a vocês, coloquem aqui também alguns comentários de temas de vídeos quais vocês gostariam de saber, né, a respeito, se Deus quiser, em nome de Jesus, né, e a gente vai estar aí, tá, compartilhando para a glória de Deus, amém? Deus abençoe a sua vida, um bom dia, um bom domingo, que Deus te abençoe, fiquem com Deus.